Sejam muito bem-vindos ao Jane-san Books, o seu canal de audiobooks lésbicos, que estão conquistando seu coração. Você viu no episódio anterior de Mudanças de Plano. Lívia tentou resistir às investidas da Amy, mas a viagem de trabalho das duas terminou no quarto de um hotel, onde Amy e Lívia ficaram juntas. E depois disso, Amy passou a evitar a Lívia. Lívia se sente usada e promete a si mesma que não permitirá que a Amy a toque novamente. Lívia encontra refúgio em Bettina, e as duas começam a sair com mais frequência. Priscila incentiva a aproximação entre Lívia e Bettina. Enquanto isso, Amy continua evitando a Lívia, e todas as ligações da Lívia passam a ser atendidas por assessores dela. Mas em uma ligação da Amy para a fazenda, Lívia atende, e Amy propõe que as duas viajem juntas. Lívia recusa o convite da Amy, e argumenta que está conhecendo alguém. Amy viaja inesperadamente para a fazenda, e Lívia escapa das investidas da Amy. Amy começa a sentir ciúmes da Bettina. Cansadas das atitudes da Amy, Lívia e Bettina planejam fazer Amy acreditar que elas estão namorando. E o capítulo termina com a Amy cobrando satisfação da Lívia, por ela ter chegado de madrugada, depois de sair com a Bettina. A série Mudanças de Plano, que você acompanha aqui no canal Jane-san Books, é inspirada na minha trilogia de e-books. Este episódio faz parte do terceiro livro, O Desfecho. E se acomode aí, porque hoje o episódio vai mexer com os nervos de muita gente. Então bora para mais um episódio de Mudanças de Plano. Capítulo 71. Lívia Gonçalves. Realmente Amy está passando dos limites. Amy, você estava me espionando? Voltei a perguntar para ela. Claro que não, baby. De madrugada eu ouvi um carro, e achei tarde para alguma movimentação na estrada da fazenda. Fui até a janela, e vi um carro parando na frente da sua casa. Fiquei observando e ninguém saiu. Então fiquei olhando por um tempo, até você sair do carro. Percebi um pouco de raiva na voz dela. Pensei em reclamar com ela, mas no mesmo momento lembrei da minha conversa com a Bettina, então achei que seria legal eu me divertir um pouco com a situação. Realmente ontem a Bettina estava bem empolgada, então acabamos perdendo a hora. Falei forçando um sorriso no meu rosto. É pelo horário que você chegou, eu posso imaginar o quanto ela deveria estar empolgada. Ela e eu estávamos bem empolgadas. Falei sorrindo para Amy. Amy me olhou com desconfiança. Bem, você queria saber quem é o meu, ou a minha namorada, certo? Então agora você já sabe. Falei para ela. A professorinha? Ela me perguntou, e eu percebi que a voz dela estava coberta de ironia. Sim, a professorinha. Respondi devolvendo a ironia. E aproveitando que você já está trabalhando, vamos começar os nossos afazeres e adiantar o trabalho. Falei e me sentei na frente da minha mesa, para iniciar as minhas atividades. Percebi que a minha raiva foi substituída pela alegria que eu senti, por ver a indignação estampada no rosto da Amy. Espero que ela aprenda de uma vez por todas, e pare de me tratar com uma diversão. Priscila Larsen. Depois do café da manhã, vovó pediu para Lívia acompanhar ela até a cocheira, para resolverem alguns assuntos. Sozinha na sala com a Amy, eu aproveitei para despacharmos alguns assuntos da construção do hipódromo. Ainda estou estranhando a presença da minha irmã na fazenda. Por mais que ela diga que veio por causa dos ajustes finais da primeira fase do projeto, mesmo assim, penso que a presença de algum assessor dela seria tão produtiva quanto a presença da minha irmã. Amy tem uma posição muito importante na corporação Larsen, para simplesmente deixar tudo nas mãos dos assessores dela e vir para Carolina do Norte. Posso estar enganada, mas tem algo por trás dessa história toda. Com a ajuda da minha irmã, eu consegui resolver muitos assuntos que estavam pendentes comigo. Olhei no relógio e vi que novamente estou atrasada para minha aula. Bem, acho que por hoje já fiz o suficiente. Falei para a Amy. Vou deixar alguns documentos para que Lívia encaminhe para mim. Prica, você está perdendo muitas aulas.
Ontem eu passei várias atividades para minha equipe executar, justamente para tirar a sua sobrecarga de trabalho e também a da Lívia. Que bom, maninha, porque Lívia está bem mais atarefada do que eu. Pelo menos agora ela terá mais tempo para a namorada dela. Namorada? Eu quis saber. Sim, ela e Bettina estão namorando. Que legal, Amy. Eu estava bem desconfiada que já estava rolando algo entre elas, mas como a Lívia não me contou nada, eu não sabia se já estavam juntas ou não. Foi Lívia quem te contou? Sim, ela me confirmou hoje cedo. Poxa, que legal. Estou tão feliz por ela. Bettina vai se aproveitar da Lívia, isso sim. Amy me falou, sem esconder a indignação que ela estava sentindo. Como assim? Ela vem falando aquele alemão deficitário dela, só com a intenção de pegar a Lívia. Não creio que seja só isto, Amy. Acho que rola algo mais sério entre elas. Pare com isto, Prica. Eu reconheço muito bem esse tipo de pessoa. Amy falou, e eu percebi um pouco de raiva na voz dela. Por acaso o relacionamento delas está te chateando? Eu quis saber. Por que me chatearia? Ela me perguntou. Sei lá, você está falando de um jeito. Se a Bettina só quer pegar a Lívia, e se a Lívia está curtindo isso, penso que é problema delas, não é mesmo? Engraçado que quando era eu com a Lívia, você não pensava assim, né, Prica? Você ficou toda bravinha comigo, querendo que eu me afastasse dela. É isso que está te chateando, Amy? Bettina estar pegando a Lívia e você não? O que me chateia é saber que a Bettina está iludindo a Lívia. Só isso. Mas pelo que eu me lembro, você também estava iludindo a Lívia. Eu falei para ela. Amy ficou em silêncio. Amy, você está com ciúmes da Lívia? A me poupe, né, Prica? Meu Deus, Amy, você está com ciúmes. Falei sem conseguir segurar a minha empolgação, ao perceber que a minha irmã sente algo pela Lívia. Tá delirando, Prica? Tô não. Falei com dificuldades para segurar o meu riso. Ah, vá se fuder, Prica. Amy não me deu chances para responder. Ela se levantou e saiu da sala. Confesso que durante todo o dia, eu tive dificuldades para me concentrar nas aulas da faculdade. A todo momento, eu fiquei pensando na possibilidade de finalmente, a minha irmã estar sentindo paixão, ou algo a mais, por outra pessoa. Ah não! Agora a Lívia está com a Bettina. Amy não terá chances. Falei baixo para mim mesma, ao lembrar que a Lívia está envolvida com a Bettina, e eu fui a grande responsável pela aproximação das duas. Martina Romano. Confesso que estou adorando a vinda da Amy para a fazenda. Agora a Priscila tem mais tempo para mim. No final do dia, ela e eu combinamos uma passada pelo motel, o que me deixou muito empolgada. Fiquei extremamente feliz ao ter ela novamente nos meus braços. Percebi que Priscila também estava feliz. Tanto ela quanto eu nos entregamos, e só paramos quando estávamos vencidas pelo cansaço. Martin, nós teremos que ajudar a Amy. Ela me falou, assim que eu senti que a minha respiração estava normalizando. Ajudar a Amy? O que aconteceu? Eu quis saber. Amy está apaixonada. Olhem só. A mulher que é imune ao amor tá caidinha é? Perguntei, mas achei engraçada a possibilidade da Amy estar gostando de alguém. Acho que ela ainda não sabe que está apaixonada. Mas tenho certeza que ela está. Espera aí, Priscila. Você está supondo que a sua irmã está apaixonada? Não é suposição. E nós iremos ajudar ela. Desfiz o meu abraço, e me sentei na cama. Como assim ajudar ela? Amy está com algum problema? Ela está sim. E fomos nós que criamos o problema. Nós? Eu perguntei sem entender o que ela estava dizendo. Sim, Martin. Quando nós decidimos juntar a Lívia e a Bettina. Você decidiu juntar elas, né? E você não me impediu. Priscila falou, e eu senti um pouco de raiva na voz dela. Bem, eu até tentei,
mas pelo que eu me lembro, você estava decidida a chamar elas para nos acompanhar em algumas saidinhas. Ok, Martin. Isso não vem ao caso agora. Mas o que a Lívia e a Bettina têm a ver com a Amy estar, ou não, apaixonada? Amy está apaixonada pela Lívia. Espera, Priscila, eu não estou entendendo mais nada. A Amy não tinha pulado fora depois que a sua mãe ameaçou tirar o projeto de expansão das mãos dela? Sim, a minha mãe ameaçou. Mas pense comigo, Martin. A Amy vem para a fazenda sem necessidade de estar aqui. Ela poderia ter mandado algum assessor. E hoje pela manhã, ela teve uma cena de ciúmes quando me contou que a Bettina e a Lívia estão namorando. E agora eu estou com peso na minha consciência, porque fomos nós que juntamos a Bettina e a Lívia. Se realmente estiver acontecendo tudo isso que você está falando, eu acho que esse é um assunto que elas que têm que resolver entre elas. Se a minha irmã está apaixonada pela Lívia, então eu tenho que reparar o nosso erro e juntar ela e a Lívia. Confesso que estou começando a me irritar, pela forma como a Priscila está novamente se metendo em assunto que eu não quero me envolver. Priscila, supondo que isto realmente seja verdade, você acha que a Lívia vai gostar, ou deixar de gostar de alguém, porque você acha que agora ela tem que estar com a Amy, ou agora ela tem que estar com Bettina? Sei lá, Priscila, acho que a gente já se envolveu demais nessa história. Deixe elas se resolverem, antes que alguém saia magoada desta história toda. Martin, você não vai me ajudar com a Amy, é isso? Priscila, acho que a gente não deve se meter nesse assunto. Ela se levantou e começou a se vestir. Onde você vai? Eu quis saber. Já que você não vai me ajudar, eu vou me virar sozinha. Priscila falou, e eu percebi um biquinho se formando no rosto dela, enquanto ela falava. Sei que eu é quem sairei perdendo dessa história. Eu não disse que não vou te ajudar. Falei cedendo ao biquinho dela. Só disse que a gente não deveria se meter neste assunto. Mas me diga, o que iremos fazer para ajudar a Amy? Sabia que você é a melhor namorada do mundo? Ela falou voltando para a cama. Priscila me abraçou e beijou a minha boca, enquanto eu pensava como eu me rendo fácil aos encantos dela. Capítulo 72. Martina Romano. Para Priscila, a aproximação da Lívia e da Bettina só aconteceu por nossa iniciativa. Claro que toda vez que a Priscila toca nesse assunto, eu me lembro que foi dela a ideia de convidar elas para algumas saidinhas conosco, mas se eu relembrar a Priscila sobre isso, só servirá para enfurecer ela. Então, mesmo contra a minha vontade, passei a ajudar a Priscila a colocar Amy novamente no jogo. Não sei ao certo se Amy está ou não apaixonada pela Lívia. Mesmo com a promessa feita para Priscila, eu tentarei descobrir se as suspeitas da minha namorada estão certas. Então, na primeira oportunidade que eu estiver a sós com a Amy, eu entrarei no assunto. Alguns dias depois, assim que terminamos o café da manhã, Lívia, Priscila e a senhora Elizabeth foram até a cocheira. Fiquei esperando o retorno delas para dar carona para Priscila até a faculdade. Estamos nas últimas semanas do ano letivo. Priscila perdeu muitas aulas nos últimos meses, então uma das formas de eu ajudar ela a recuperar as aulas perdidas é eu dirigir até a faculdade, enquanto ela usa o tempo no carro para estudar as matérias perdidas. Enquanto esperava por ela, fiquei na sala de trabalho da casa grande, conversando com a Amy. O papo fluía bem, e sem que eu percebesse entramos no assunto da estadia da Amy na Carolina do Norte, então me senti à vontade para falar da Lívia. Amy, a Priscila acha que você está apaixonada pela Lívia. O que está acontecendo? Eu perguntei para ela. A Prica está enganada, Martin. Eu não sinto nada pela Lívia a não ser tesão. Ela é uma ótima profissional, desempenha muito bem o trabalho dela, e seria uma ótima amiga, se eu nunca tivesse levado ela para a cama. É isso mesmo, Amy? Perguntei para ela, mas eu acreditei no que ela disse. O interesse dela é apenas tesão.
Martin, talvez eu esteja enganada, mas a Lívia foi para a cama comigo sem esperar alguma vantagem em troca. Foi uma das poucas pessoas que fez isso. Eu gosto do papo dela, eu gosto de ir para a cama com ela, mas nada mais do que isso. É verdade que na minha ausência a Bettina chegou, e ganhou espaço com ela. As duas estão namorando, e então eu pulei fora. Acho que a Bettina não é a pessoa certa para a Lívia, mas ela é quem decide com quem ela quer ficar. Eu não tenho nada a ver com isso, não é mesmo? Não respondi a pergunta dela. No fundo eu acredito que a Amy está sendo sincera, mas certamente a minha cara revelou o contrário. Hey Martin, desfaz essa cara. Por que eu mentiria para você? Eu não acho que você esteja mentindo. Então por que essa cara? Ela quis saber. Sei lá. Acho que a sua sinceridade me surpreendeu. Sinceridade? Ela disse e pareceu se divertir com o que eu disse. Bem, sinceridade seria, se eu te falasse que eu sinto maior tesão pela sua ex-namorada, e estou com raiva que a professora dela é quem está pegando a Lívia. Isso é sinceridade. Estranhamente ao falar isso, Amy não tinha mais o sorriso no rosto dela. Lívia é uma garota legal, Amy. Eu sei, Martin, por isso que eu deixei ela ir. Você deixou ela ir? Até onde eu sei, foi ela quem foi namorar a Bettina. Idiota. Amy falou voltando a sorrir. Por mais que eu esteja acreditando nas palavras da Amy, no fundo eu torcia para que ela realmente estivesse apaixonada pela Lívia. Sei lá, mas não acho que a Lívia e a Bettina combinam como casal. Amy me parece mais certa para a Lívia. É uma pena que esse namoro terminará em breve. Falei para ela. Como assim? Amy me perguntou, e eu percebi que o meu comentário atiçou a curiosidade dela. Bettina partirá em breve para a Alemanha, acompanhando a família da Lívia. E tudo indica que eles passarão muito tempo por lá, enquanto a Lívia ficará aqui. Amy me ouviu em silêncio. Uai, você não sabia disso? Eu perguntei para ela. Sim, eu sabia. A Jolie e a vovó tinham me falado sobre isto. Talvez a Lívia ou a Prica também tinham falado alguma coisa, mas realmente eu não lembrava disso. Bem, eu nem sei porque eu estou comentando isso com você. Eu disse para ela. Se o amor delas for forte o suficiente, resistirá à distância, e ao tempo que elas ficarão longe. Sim, se o amor for forte o suficiente. Amy voltou a sorrir, ao pronunciar essas palavras. Priscila Larsen. Vovó pediu para que a Lívia e eu acompanhássemos ela até a cocheira, para tratarmos de um problema da fazenda. Assim que terminamos de resolver o problema, voltamos para a casa da vovó. Fiquei feliz porque eu e Martin não chegaremos atrasadas para a aula. Quando cheguei em casa, eu encontrei a Martin e Amy conversando. Já fazem alguns dias que eu conversei com a Amy, e descobri que ela está apaixonada pela Lívia, apesar da minha irmã negar. Mas eu continuo observando ela, e estou procurando uma forma de unir ela à Lívia. Assim que entrei na sala, eu interrompi a conversa delas, e convidei a Martin para irmos para a faculdade. Sei que está na hora de eu começar a pôr o meu plano em prática. Amy, que tal hoje à noite fazermos algo diferente? Sei lá, podemos ir jantar fora, ou quem sabe uma baladinha. O que você acha? Não vai rolar, Prica. Eu estou com muito trabalho para fazer. Além do projeto de expansão, estou com algumas situações pegando em Nova York. Preciso me focar para resolver os meus problemas. Poxa, Amy, faz tanto tempo que a gente não sai juntas. Vamos lá, vai ser legal. É sério, Prica. Não vai rolar. Você e a Martin devem sair e se divertir. Ok, então eu e Martin iremos procurar uma balada bem legal. Falei para ela. Martin me olhou e sorriu, concordando com o que eu falei. Alguém falou em balada? Lívia perguntou entrando na sala. Sim, eu falei. Respondi para ela. Hoje à noite Martin e eu iremos sair.
Você vem conosco, né? Claro. Lívia me respondeu sem pensar. É uma pena que a Amy não possa ir. Eu falei, e olhei para minha irmã. É talvez uma noite para relaxar, não me fará nenhum mal. Amy respondeu e sorriu para mim. Eu e a minha irmã trocamos olhares e sorrisos. Tenho certeza que ela está apaixonada pela Lívia. Ainda nos olhávamos quando eu ouvi Lívia falar. Legal, vou avisar a Bettina que hoje à noite iremos com vocês. Amy desfez o sorriso dela. Eu desfiz o meu sorriso. Ok. Foi tudo que falei para Lívia. Peguei a Martin pela mão e a puxei porta fora, porque estava no horário de irmos para a faculdade. No caminho para a faculdade, Martin me contou sobre a conversa que ela teve com a Amy antes da minha chegada. Para Martin, o interesse da Amy é apenas sexo. Para mim o interesse vai além da cama. Sei que a minha irmã sente algo pela Lívia. Depois da faculdade, quando cheguei em casa, eu encontrei a Lívia e a Bettina na sala de trabalho. Elas estavam bem empolgadas com a noite que está por vir. Subi para o meu quarto e me arrumei. Antes de voltar para a sala, eu fui até o quarto da Amy. O humor dela não estava dos melhores, mas o que lhe faltava no humor, lhe sobrava na elegância. A minha irmã estava linda. Se tem algo que ela faz de melhor, é se produzir para uma boa noitada. Você está linda, Amy. Se não for para você ficar com a Lívia, tenho certeza que não te faltarão pretendentes durante a noite. Falei para ela. Idiota. Ela falou achando graça do que eu disse. Fomos para o andar de baixo e encontramos a Lívia e a Bettina. Percebi que assim que a Lívia viu a Amy, ela não conseguiu esconder a cara de satisfação dela. Certamente Lívia gostou da visão que ela teve da Amy. Mais tarde contei isto para Martin, e ela achou que eu estou delirando. Lívia Gonçalves. Amy estava linda. Tive dificuldades para conter os meus impulsos, ao ver ela descendo as escadas, ao lado da Prica. Assim que elas chegaram até nós, eu evitei trocar palavras ou olhares com a Amy. Sei que qualquer coisa que eu faça, ou fale, eu irei revelar o que eu estou pensando em relação a ela. Assim que a Martin chegou na casa da senhora Elizabeth, nós decidimos o lugar para o qual iremos. Eu fui de carona com a Bettina, enquanto a Amy, Prica e a Martin seguiram em outro carro. Assim que entrei no carro, eu contei para a Bettina o quanto eu fiquei mexida ao ver a Amy toda produzida. Realmente ela está linda, Lívia, mas precisamos seguir como combinamos. Vamos manter as aparências e fazer com que a Amy pense que nós estamos namorando. Bettina me aconselhou. Acho que essa história de namoro está surtindo efeito, porque ultimamente ela não tem se insinuado para mim. Legal, Lívia, então vamos continuar com a nossa encenação. Eu concordei com ela. Assim que chegamos no estacionamento da casa noturna, nós duas entrelaçamos as nossas mãos e caminhamos para o lugar onde Prica, Martin e Amy nos esperavam. Priscila Larsen. Assim que entramos no local, já tinham muitas pessoas. O lugar é agradável, e eu não acreditei como eu nunca estive lá antes. A noite foi bem agradável, e por várias vezes eu vi que a Amy olhava para a Lívia. A minha irmã dispensou todas as pessoas que chegaram perto dela. Estranhamente, ela não estava a fim de pegar ninguém. Mas o que me chamou a atenção foi que poucas vezes a Lívia e a Bettina trocaram carícias. Elas pareciam muito mais amigas do que namoradas. As duas pareciam se divertir muito, porque riam e dançavam bastante, mas em nenhum momento eu vi elas trocando beijos. Percebi que o humor da Amy ficava péssimo, todas as vezes que a Bettina e a Lívia iam para a pista de dança. Percebi que mesmo disfarçadamente, Lívia olhou algumas vezes para a Amy. O fato da Lívia não trocar carinhos com a Bettina, e dirigir alguns olhares para minha irmã, me deu a certeza que eu posso avançar com o meu plano. Já era tarde quando eu falei para Martin que iria tirar a Bettina para dançar, e assim que a Bettina aceitou meu convite, eu fiz sinal para que a Amy fizesse o mesmo com a Lívia. Pouco tempo depois que eu cheguei na pista de dança com a Bettina, vi a Amy e a Lívia vindo se juntar a nós.
No começo da dança, eu vi que as duas estavam se divertindo, mas não sei ao certo o que aconteceu entre elas, que em pouco tempo rolou algum estresse. Elas voltaram para a mesa onde a Martin estava. Bettina também percebeu o climão entre elas. Então nós duas também voltamos para a mesa. Perguntei o que tinha acontecido, mas nenhuma das duas respondeu nada. Imaginei que a minha irmã disse algo inapropriado para Lívia. Não demorou para que a Lívia voltasse a se alegrar com a Bettina sentada ao lado dela. Eu e a Martin também estávamos nos divertindo, mas foi perceptível que a Amy não estava curtindo a noite. Bettina começou a contar histórias engraçadas do lugar em que estávamos, e isso arrancou risos da Lívia, da Martin e meu. Seguinte, Prica, não precisa me esperar para ir para casa. Amy disse se levantando da mesa. Onde você vai? Eu perguntei para ela. Vou procurar algo divertido para fazer o resto da noite. Ela respondeu, se despediu de nós e saiu. Não demorou para que a minha irmã estivesse aos beijos com uma garota do outro lado da pista. Pelo visto, a Amy ficará ocupada o resto da noite. Olhei para Martin e visualizei no rosto dela a expressão, eu te disse. Parece que o meu plano foi por água abaixo. Começo a pensar que a Martin está certa em relação a Amy e a Lívia. Olhei para Bettina e ela me pareceu alheia a tudo o que está acontecendo. Ela voltou a contar histórias engraçadas. Olhei para Lívia e percebi que o olhar dela está parado no mesmo lugar onde a Amy troca beijos com a garota. Não pude deixar de notar que, em um certo momento, a Amy parou de beijar a garota e olhou para nossa mesa. Na verdade, ela olhou exatamente para onde a Lívia está sentada. Depois disso, a minha irmã voltou a beijar a garota. Talvez eu não esteja tão errada assim. Tem algo acontecendo entre elas e eu vou descobrir o que é. Se segura aí, que hoje o episódio ainda tem muita emoção pela frente. Mas antes de continuar, tô passando aqui rapidinho para pedir o seu like. Se você está gostando da série Mudanças de Plano, deixa o like e o comentário, para que o YouTube possa levar o canal para mais pessoas. Já deixou o like? Então bora para mais história. Capítulo 73. Priscila Larsen. Foi divertido que a Bettina estava nos contando, mas pelo avançar da hora, e o fato de termos aula no dia seguinte, fez com que a Martin me convidasse para irmos embora. Lívia também achou que está na hora dela ir. Eu fui até onde a Amy estava com uma garota, para avisá-la da nossa partida. Enquanto falava com a minha irmã, eu percebi troca de olhares entre ela e a Lívia. E pelo jeito, as duas estão descontentes. Com certeza o que aconteceu na pista de dança chateou as duas. Dei de ombros porque, mesmo que eu pergunte, provavelmente nenhuma das duas me contará o que aconteceu. Mas isso não elimina o fato de eu querer descobrir o que está rolando entre a Amy e a Lívia. Por ser tarde, a Lívia achou melhor ir de carona conosco, poupando a Bettina de ir até a fazenda para deixar ela em casa. No caminho de volta, a Lívia ficou calada. Ela estava longe de ser a garota de muitas palavras que ela é. Chegando na fazenda, primeiro eu deixei a Lívia na casa dela, e depois deixei a Martin em casa. Era muito tarde, então a Martin e eu trocamos rápidas carícias no carro, e depois nós nos despedimos. Ao chegar em casa eu estava com muita fome. A nossa noite teve muita dança, muitos drinks, mas pouca comida. Decidi preparar um sanduíche rápido para eu comer antes de me deitar. Assim que terminei de preparar um sanduíche, e peguei um copo de suco, eu me sentei à mesa da cozinha para começar a minha refeição. Ouvi a porta de entrada da casa ser aberta, e não demorou para eu ouvir passos na sala. Estranhei a presença de alguém na casa, já que a minha avó provavelmente está dormindo. Em pouco tempo, eu vi a minha irmã chegando na cozinha. A cara dela revelou que a noite não terminou da forma como eu imaginei. Uai, pelo visto alguém deu uma rapidinha extremamente rápida. A garota te dispensou? Falei provocando a Amy. Ela estava a fim de me levar para a casa dela, mas eu não quis. Você recusando o sexo? A garota não era interessante.
E desde quando alguém precisa ser interessante para você pegar? Eu perguntei para ela. Guarde as suas ironias, Prica, porque eu vou dormir. Não é ironia, mas você poderia ter avisado que não ia rolar nada, daí nós teríamos te esperado. Também acabei de chegar em casa. Amy, você está com fome? Quer que eu prepare algo para você comer? Não estou com fome, obrigada, Prica. Só estou cansada e vou dormir. Ok, vou fazer mais um sanduíche para mim. E depois também vou dormir. Amanhã a Lívia chegará um pouco mais cedo para repassarmos alguns documentos do projeto. Duvido que ela chegará cedo. Amy resmungou. Por que ela não chegaria? Lívia nunca se atrasa. Falei me levantando para preparar outro sanduíche. Ter dançado muito me deixou faminta. Vocês saíram tarde da boate. Com certeza a Lívia deve estar agora com a namoradinha dela. A noite dela será longa. A Lívia veio embora comigo e com a Martin. Ela não ficou com a Bettina. Não ficou. Amy me perguntou, e eu percebi que ela ficou bem interessada no assunto. Elas não ficaram juntas. E eu tenho lá as minhas dúvidas se elas são namoradas. Elas são sim, Prica. Foi a Lívia quem me contou. É estranho que nem a Lívia, nem a Bettina me contaram nada. Foi você quem me falou que elas estão namorando. Mas elas estão namorando, Prica. Se elas estão namorando Amy, por que elas não trocaram nenhum beijo a noite toda? Perguntei para ela, terminando de preparar um sanduíche. Faz um sanduíche para mim também. Amy me pediu. É sério que elas não se beijaram? Amy me perguntou. A única demonstração de intimidade que elas mostraram a noite toda foi quando elas chegaram de mãos dadas. Só isso. Todo o resto da noite, elas pareciam mais amigas do que namoradas. Prica, se elas não estão namorando, por que a Lívia mentiria para mim? Boa pergunta, Amy. Por que ela mentiria para você? Perguntei e fiquei olhando com desconfiança para minha irmã. Não sei, maninha, mas amanhã eu vou tirar essa história a limpo. Amy falou e sorriu, antes de dar uma mordida no sanduíche que eu acabei de preparar. Lívia Gonçalves. Eu tive dificuldades para controlar os meus pensamentos, desde que eu vi o quanto a Amy estava linda ao descer as escadas da casa da avó dela. E durante toda a noite, este desconforto continuou, por mais que eu tentasse disfarçar. Mas foi quando ela me tirou para dançar, que eu quase perdi o meu controle. A dança começou divertida, mas em pouco tempo Amy chegou mais perto de mim, e começou a se insinuar para mim. Tentei resistir às investidas dela, pedindo que ela parasse. Lembrei ela, que eu estava acompanhada. Nitidamente ela não gostou da minha recusa. Amy falou coisas indelicadas da Bettina, e nós discutimos em plena pista de dança. Eu não estava a fim de chamar a atenção das outras pessoas, então voltei para a mesa com ela me seguindo. Para minha sorte, Martin estava na mesa, então a Amy não insistiu na nossa discussão. Confesso que eu me senti enciumada quando, no final da noite, eu vi ela beijando outra garota. Eu não devia me deixar levar pelos joguinhos da Amy, mas tive dificuldades em manter o meu bom humor no final da noite. Amy entrou nos meus pensamentos, e enquanto eu esperava o sono chegar, eu fiquei imaginando onde ela está nesse exato momento, porque pelo que tudo indica, a garota que ela estava beijando, será a garota que passará a noite com a Amy. Eu preciso tirar ela da minha cabeça. Falei para mim mesma. Bettina está me ajudando com a encenação, e a Amy está acreditando. Mas eu preciso achar uma forma de esquecer definitivamente a Amy, porque se ela voltar a se insinuar para mim, tenho dúvida se eu conseguirei resistir. Na manhã seguinte, eu fui mais cedo para a casa da senhora Elizabeth, como eu tinha combinado com a Prica. Queremos revisar alguns documentos antes dela ir para a faculdade. Prica está nas últimas semanas de aula, então ela não pode mais faltar com tanta frequência. E isso aumentou a minha carga de trabalho, apesar das equipes da Amy em Nova York e Los Angeles estarem me ajudando com grande parte das minhas tarefas. Assim que cheguei na sala de trabalho, eu encontrei a Prica. Nós nos entregamos aos nossos afazeres. De certa forma eu fiquei surpresa pela Amy não estar aqui conosco.
Ela geralmente já está trabalhando quando eu chego na casa grande. Talvez ela ainda nem voltou para casa. Afastei o paradeiro da Amy dos meus pensamentos. Prica e eu terminamos o nosso trabalho, bem na hora que o café da manhã foi servido. Eu recusei o café e continuei os meus afazeres. Prica foi para a sala fazer o desjejum dela, e em seguida ela foi para a faculdade. Sozinha na sala, eu fui surpreendida com a chegada da Amy. Ela trazia uma bandeja com comida. Bom dia, baby. Ela falou sorrindo para mim. Bom dia, Amy. Eu respondi com desconfiança. Ela caminhou até mim e colocou a bandeja na minha mesa. Você não foi para o café da manhã, então eu trouxe algo para você comer. Obrigada, Amy, mas não estou com fome. Hey, baby, hoje você chegou muito cedo e está trabalhando desde então. Uma pausa para se alimentar não te fará nenhum mal. Senti que ela estava mais carinhosa que o normal, o que me deixou em alerta, já que eu sei que ela começará com as investidas dela. Talvez não fará nenhum mal eu comer algo, já que falta muito tempo até o almoço. Amy pegou uma cadeira e se sentou ao meu lado. Ela ficou bem perto de mim. Peguei a xícara e me servi de café. Vi que na bandeja tinha o meu bolo predileto. Mesmo sem olhar para ela, eu sei que ela estava me observando. Olha só, tem o bolo de coco da Dona Mercedes. Eu falei tentando desfazer o clima que a Amy tentava estabelecer entre nós. Minha mãe faz esse bolo melhor que qualquer pessoa. Esse bolo é uma delícia. Baby. A Dona Mercedes sabe fazer delícias. Ela faz comidas deliciosas, fez uma filha deliciosa. Amy falou e ajeitou o meu cabelo atrás da minha orelha. Tive calafrios ao sentir o toque dela. Não começa, Amy. Pedi para ela. Calma, baby, só estou arrumando o seu cabelo, para não te atrapalhar enquanto você come. Amy sabe ser sedutora. Ela continuou com a mão dela nos meus cabelos, fazendo carinho enquanto eu engoli uma garfada de bolo. Confesso que é muito bom sentir o toque dela. Tentei disfarçar o tesão que eu comecei a sentir. Tá gostando? Ela me perguntou. Amy, pare. O bolo, baby, estou perguntando do bolo. Mesmo sem olhar para ela, eu senti pelo tom da voz dela, que Amy estava sorrindo. Sim, o bolo de minha mãe está muito bom. Sua mãe só faz coisas gostosas. A voz dela revelou que não era só eu quem estava sentindo tesão. Fiquei em silêncio, sem responder às insinuações dela. Você dormiu bem? Ela me perguntou. Sim, eu dormi muito bem. Menti para ela, porque eu passei a maior parte da noite pensando onde ela passou a noite. Eu não tive uma noite muito boa. Ela disse, sem que eu perguntasse. Por quê? A garota que você estava pegando na boate não transava tão bem quanto beijava? Perguntei tentando aparentar normalidade. Não sei. Eu não fiquei com ela? Não ficou? Eu perguntei olhando para ela, sem conseguir disfarçar a minha curiosidade. Amy riu do meu espanto. Não, eu não dormi com ela. Poxa, você é rápida, né? Dispensou a garota, e foi à caça de outra pessoa para passar a noite? Preocupada com quem eu passo a noite, baby? Não, Amy. Eu não estou preocupada, e nem sei por que eu estou te perguntando isso. Você perguntou, porque você está interessada em saber com quem eu fiquei. Pare com isso. Falei terminando de tomar o meu café. Só tinha uma pessoa naquela boate, que eu queria passar a noite. Eu não perderia o meu tempo com outra pessoa. Não tive coragem para perguntar quem era essa pessoa, por mais que eu tenha percebido que ela quis que eu perguntasse. Melhor eu voltar para o meu trabalho. Falei para ela. E você, Lívia? O que tem eu? Quando você vai parar de brincar comigo, baby? Amy, seja mais específica. Não entendi a sua pergunta. Estou cheia de trabalho, então vamos terminar logo com esse papo. Estou falando de você e da Bettina. O que tem nós duas? Eu meio que acreditei na sua história de namoro. Como assim?
Você me disse que estava namorando ela, e eu acreditei. Por que você mentiu para mim? Não sei como, mas pelo visto, a Amy descobriu a minha armação. Capítulo 74. Lívia Gonçalves. Onde você quer chegar com essa conversa, Amy? Perguntei para ela, enquanto tentava ganhar tempo até achar uma história convincente. Eu só quero saber por que você me fez acreditar que vocês duas estão namorando. E por que eu mentiria sobre isso? É isso que eu quero saber, Lívia. Por que você mentiu sobre você e a Bettina? O que eu tenho ou deixo de ter com a Bettina faz parte da minha vida particular. Eu não preciso te dar satisfação. E espero não ter que entrar novamente neste assunto com você. E vamos trabalhar. Já perdemos muito tempo com conversas desnecessárias. Pensei que ela retrucaria a minha fala, mas em silêncio ela recolheu a bandeja do meu café e foi na direção da porta. Antes que ela saísse, eu chamei ela. Amy? Baby? Ela falou parando perto da porta de saída, e assim que nossos olhares se encontraram, eu pude perceber que ela ficou entristecida. Talvez eu não devesse ter pego tão pesado com ela. Obrigada pelo café, Amy. Ela deu um leve sorriso, acenou com a cabeça, e foi para a cozinha. Eu me sentei na frente do computador, mas não consegui me concentrar no trabalho. Fiquei imaginando o que está passando pela cabeça da Amy. Qual o real motivo da implicância dela com a Bettina, e por que ela está controlando a minha vida pessoal. Depois de algum tempo Amy voltou para a sala, e me avisou que ficará no escritório da senhora Elizabeth. A avó dela passará o dia fora em reuniões de negócio, então a Amy aproveitará o escritório vago, para fazer ligações e reuniões remotas com as equipes dela de Nova York. Para mim foi um alívio passar o dia longe dela. Nem no horário do almoço nós nos encontramos. Graças aos céus, a chegada da telefonia móvel me permitiu ficar um bom tempo longe dela, já que tudo o que ela precisa está no celular dela. No meio da tarde, o meu sossego foi embora. Amy voltou para a nossa sala de trabalho. Ela entrou falando ao celular, e nitidamente ela estava dando bronca em alguém. Mesmo não querendo prestar atenção na conversa dela, foi impossível não ouvir o que ela dizia, já que a Amy estava enfurecida com algum problema que aconteceu em Nova York, e pelo que eu entendi, ela não tinha sido avisada do problema. Depois que ela desligou o telefone, o mau humor dela era perceptível. Evitei conversar com ela. Amy fez várias ligações, e em todas as chamadas, ela era extremamente grosseira com quem estava do outro lado da linha. As atitudes dela estavam me tirando do sério, então assim que ela terminou uma ligação, eu avisei que eu iria até a minha casa. Inventei uma desculpa qualquer para justificar a minha saída. Cheguei em casa e pude respirar um pouco longe dos gritos dela. Os meus pais e o meu irmão já estavam a posto esperando pela Bettina, porque já está quase no horário do início da aula. Conversei rapidamente com eles, antes de voltar para a casa da senhora Elizabeth. Assim que eu saí de casa, eu encontrei a Bettina na varanda. Conversamos um pouco, e eu contei para ela, sobre o interrogatório da Amy no início do dia. E ela está desconfiada que eu menti, sobre o nosso namoro. Falei encerrando o meu relato. Bettina, se prepare quando você chegar na casa grande para a nossa aula, porque hoje a Amy está com um humor terrível. Já sei como lidar com ela, não se preocupe, Lívia. Mas vá preparada, porque hoje ela está atirando para todos os lados. Falei, mas logo me despedi. Eu não quis ficar longe por muito tempo, e dar motivos para que o mau humor da Amy respingue em mim. Depois que retornei para a sala, ela e eu ficamos em silêncio fazendo os nossos trabalhos. Amy não fez novas ligações, então eu não ouvi novamente a voz alterada dela. Perto do horário da chegada da Bettina, eu avisei a Amy, que tinha terminado os meus afazeres, e que logo iria iniciar a minha aula de alemão, então quis saber se ela precisava de algo que eu possa fazer antes do início da aula. Ela ignorou a minha pergunta, e me fez outra. Como você fará, quando a sua namorada for embora? Ela quis saber. For embora? Não entendi o que ela me perguntou.
Ela irá para a Alemanha junto com a sua família, não é mesmo? Sim, em 1 semana e meia, eles irão para a Europa. E como você ficará na ausência dela? Existem tantos relacionamentos à distância, não vejo problema algum nós ficarmos longe. Estar longe não é fácil, baby. Vamos ver se o namoro de vocês resistirá. Você tem experiência em relacionamento à distância, Amy? Perguntei sem disfarçar a minha ironia, já que até onde eu sei, ela nunca namorou, ainda mais à distância. Não estamos falando de mim. Ela respondeu sem esconder o descontentamento dela, diante da minha ironia. Eu e Bettina vamos conversar todas as noites. A diferença de fuso é de 6 horas. Então, quando eu for dormir, eu ligarei para ela, porque será o horário que ela estará acordando. Não se preocupe, Amy, nós conseguiremos superar isso. E tem o fato que você me deu um celular de presente. Isso facilitará o meu lance com a Bettina. Ao ouvir o que eu falei, acho que ela se arrependeu. Não sei se o arrependimento foi por ter entrado no assunto Bettina, ou se foi pelo presente que ela me deu. Não tivemos muito tempo para conversarmos, porque a Bettina chegou para o início da aula. Boa tarde, querida. Bettina falou e me deu um selinho, assim que chegou perto de mim. Confesso que fui tomada de surpresa, mas provavelmente o beijo faz parte da encenação, já que a Bettina sabe da desconfiança da Amy em relação à nossa farsa. Assim que desgrudamos os nossos lábios, eu abracei ela. Oi, Amy. Bettina falou ainda abraçada a mim. Oi. Amy respondeu, e mesmo sem eu olhar, pude perceber que ela não gostou do que viu. Querida, eu estava pensando em fazermos uma aula diferente hoje. Bettina me falou desfazendo o nosso abraço. Diferente? Perguntei sem esconder a minha surpresa. Tem um restaurante alemão no centro da cidade, que o dono é meu conhecido. Eu liguei para ele e reservei lugares para nós. Ele jantará conosco e falará apenas em alemão. Então hoje você terá que fazer os nossos pedidos, e depois conversar com ele em alemão. Será legal você ter o contato com outra pessoa que fala o idioma. Bettina parou de falar, e olhou para Amy antes de continuar a falar. E o legal é que ele é alemão, então a pronúncia dele é perfeita, já que ele é nativo. Olhe só, então hoje teremos uma aula prática, é isto que você quer me dizer? Perguntei para ela. É isso aí, querida. Precisamos ir porque estamos atrasadas. Temos que chegar lá antes que o movimento do restaurante aumente. Legal. Falei sorrindo para ela. Me despedi da Amy e saímos. Assim que entramos no carro, a Bettina me contou a verdade. Lívia, não existe restaurante alemão. Você me contou que a Amy estava mal-humorada, então achei melhor fazermos nossa aula em outro lugar. Conheço uma ótima cafeteria onde podemos estudar em paz. Você é danada, Bettina. Falei rindo da atitude dela. Foi uma ótima ideia, você me tirar de perto dela. Hoje ela está impossível. Lívia, você nunca parou para pensar que ela sente ciúmes de você? Ciúmes? Sim, ciúmes. Eu acho que a Amy gosta de você. Bettina, se ela sentisse algo por mim, ela não seria tão babaca comigo. Eu conheço ela há pouco tempo, mas já percebi que a Amy trata muito bem as pessoas que ela gosta. Ela é muito carinhosa com a avó dela, com a Prica e com a Martin. Já vi ela também com a outra irmã dela, a Jolie, e com os pais dela. Amy é extremamente protetora e gosta de agradar eles. Talvez ela sendo grossa comigo, seja a forma que ela achou para te proteger. Bettina me disse. Amy só me quer na cama. Só isso, Bettina. Não sei se é só isso, Lívia. Tenho certeza que é só isso. Hoje, quando a Amy estava mal-humorada, ela foi grosseira com você? Bettina me perguntou. Pensei por algum tempo, e constatei que ela não foi grossa comigo. Realmente ela não foi grossa em nenhum momento. Ela foi séria enquanto conversamos. Se bem que pela manhã, quando ela me trouxe a bandeja de café, ela estava bem simpática. Bandeja de café?
Sim, hoje eu cheguei cedo para terminar os trabalhos com a Prica. Então na hora do café eu não quis comer. Preferi ficar trabalhando. A Amy terminou o café da manhã dela, e me levou uma bandeja com comida. É disso que eu estou falando. Geralmente ela é legal com você, mas quando sente que não está tendo toda a sua atenção, ela tem essas crises de ciúme. Ontem na boate, o que aconteceu entre vocês na pista de dança? Vocês brigaram? Ela começou o joguinho dela enquanto dançávamos. Eu a lembrei que eu estava com você, então ela falou algumas coisas, nada amáveis de você. Falei tentando ser o mais cordial possível, já que a Amy não tinha sido muito legal no que falou da Bettina, e eu não estava a fim de repetir o que a Amy tinha me dito. Ela sente ciúmes de você. Ou sente dor de cotovelo, já que eu a cortei, porque eu estou com você. Eu falei e Bettina ficou pensativa enquanto dirigia. Bettina Amy é acostumada a ter tudo o que ela quer, então o problema dela é porque teoricamente, eu a troquei por você. Só isso, querida. Não se engane achando que tem algo a mais. Talvez seja isso mesmo, Lívia. Você convive mais com ela, então a conhece melhor. Mas eu tive a impressão que ela age por ciúme. Pelo visto Bettina foi convencida pelo que eu falei. Nem nos meus melhores sonhos, eu posso imaginar a Amy apaixonada por alguém, principalmente por mim, e de quebra enciumada. Assim que chegamos na cafeteria, encerramos o assunto Amy, e nos concentramos no meu estudo. Priscila Larsen. Assim que cheguei da faculdade no final da tarde, eu encontrei a Amy na sala de trabalho. Ela estava sozinha e parecia bem irritada. O que aconteceu? Perguntei assim que entrei na sala. Essa merda de celular. Preciso encontrar um lugar no centro da cidade, mas esta região não tem nada cadastrado, então o GPS não encontra o que eu quero. O que você quer achar? Vontade de comer um bom ex-bem, ou sanitzel. Que tal irmos jantar fora hoje? Ex-bem ou sanitzel? Hey Amy, lamento te dizer, mas você não está em Los Angeles ou Nova York. Você não encontrará por aqui nenhum restaurante alemão. Talvez você não conheça nenhum restaurante alemão, mas tenho certeza que deve ter algum na região. Cadê aquele mapa que usamos para encontrar os lugares? Está enrolado ao lado da estante, onde estão as pastas dos cadastros dos fornecedores das obras. Mas você não encontrará nada lá, Amy. No centro da cidade existe algumas pizzarias, restaurantes de fast food ou comida caseira, lanchonetes e uma ótima cafeteria, que se você quiser podemos ir lá comer uma boa torta. Não quero torta. Quero comida alemã. Nossa, que cisma com comida alemã. Você nem é fã da culinária deles. Se fosse comida francesa ou japonesa, eu até entenderia sua vontade repentina, já que você ama os pratos de lá. Me deu vontade de comer comida alemã. Então você vai ficar com vontade até voltar para Nova York, porque aqui você não encontrará nada da culinária germânica. Ou espere a Mercedes voltar da viagem da Alemanha, porque certamente ela aprenderá a fazer muitos pratos por lá. Engraçadinha. Ela me respondeu sem disfarçar a irritação dela. Hey Amy, até agora eu ainda não entendi por que você veio para cá. Este lugar não é para você. Não seria melhor você ter mandado alguns assessores? Preciso garantir que esse projeto seja perfeito, Prica. Se tudo der certo por aqui, eu quero levar esse modelo para outras regiões do país, e quem sabe até para outros países. Não tem mais como pessoas viverem isoladas, sem internet, sem telefonia de qualidade ou sem infraestrutura. A nossa corporação achou uma brecha a ser preenchida, por isso que preciso garantir que tudo aqui esteja nos conformes, porque a Carolina do Norte será a vitrine que eu preciso, para convencer o conselho a investir nesse tipo de projeto. Tem certeza que é só o projeto que te trouxe para cá? O que mais poderia ser, Prica? Sei lá, Amy. Você e a Jolie não são pessoas que curtem o interior. Vocês gostam de conforto, mordomia e as facilidades da cidade grande. Eu acho muito estranho você por aqui. Se acostume, maninha, porque eu só vou embora depois que inaugurarmos todas as obras da primeira etapa. E as empresas de Nova York, como ficarão até lá? Por telefone eu vou resolvendo tudo por aqui.
A equipe lá é competente, apesar de às vezes fazerem umas merdas grandes. Hoje me criaram um problema que fodeu com a logística da petrolífera. Papai ficou puto comigo. Conseguiram resolver? Sim, já está tudo certo, mas eu precisei me estressar com meia dúzia de indivíduos, mas agora está tudo resolvido. Ainda bem que eu caí fora da administração das empresas, enquanto eu pude. Você que pensa, minha querida. A Martin, quando estiver trabalhando conosco, e estiver à frente das empresas, ela levará tantos problemas para casa, que você acabará tão envolvida quanto nós. Eu saberei limitar a Martin. Ela não levará problemas para casa. E por falar em trabalho, você já decidiu onde será o hospital? Que hospital? Prica, você veio para a Carolina do Norte, por causa de um acordo com o papai. Você já se esqueceu do hospital de pets? Poxa, Amy, esse ano por aqui me mudou tanto, que eu nem lembrei mais do hospital. Se bem que nem sei, se o papai acha que eu cumpri a minha parte do acordo. Garota, você fez um bom trabalho por aqui. E de quebra nos ajudou com o projeto de expansão, e ainda está levando na bagagem a sua futura esposa, que será uma das comandantes da corporação. Com certeza papai não esperava que você se saísse tão bem assim. Você e ele conversaram sobre isso? Não, nós não falamos nada, mas você conhece o Sr. John. Se tivesse algum problema você já saberia. É verdade. Se eu não tivesse agradando, o Sr. John ou a Sra. Georgia, com certeza já teriam me enquadrado. É isto aí, maninha. Você precisa escolher o local do hospital, porque em menos de um mês nós teremos uma veterinária na família. A sua faculdade está terminando. Amy, eu vou sentir saudades daqui. Não consigo imaginar como eu fiquei tanto tempo sem vir para cá. Eu também penso o mesmo, Prica. Passamos a nossa infância e adolescência longe daqui. Mas foi por um motivo justo. Sabe, parece estranho, mas algumas coisas aqui me lembram o vovô Ted. Também lembro muito dele, apesar de fazer tanto tempo que ele se foi, e eu tinha só 8 anos, mas tenho muitas lembranças dele. Nosso avô ficaria orgulhoso de ver o que você fará por essa região, Amy. Já que aqui é o berço dos Larsen, nada mais justo do que a gente trazer um pouco de conforto para o pessoal daqui, Prica. É verdade, mas vai ser difícil eu me despedir daqui e voltar para a Califórnia. Você sempre voltará aqui, Prica. Mas não será a mesma coisa. Acho que hoje eu considero aqui mais minha casa, do que em Los Angeles. Hey, Prica, estou sentindo que se a Martin não estivesse tão empolgada com o emprego na construtora, você não voltaria para lá, é isso mesmo? Eu já pensei várias vezes nisto, Amy. Pensei em sugerir para Martin para ficarmos aqui, mas ela está curtindo a ideia de ir morar lá. Olivia está muito orgulhosa do emprego que a filha terá, e a nossa mãe está contando os dias para a mudança da Martin. Não tem como voltarmos atrás. Bem, se você falar com a Martin, tenho certeza que ela ficará aqui. Ela gosta daqui. No começo ela só queria ir para a Califórnia por sua causa. Por isso mesmo, Amy. Ela abriu mão da vida dela aqui, para se mudar comigo quando eu voltar para Los Angeles. Então agora que ela está fazendo planos, e se imaginando morando lá, eu não posso tirar isso dela. Vão para Los Angeles e fiquem um tempo por lá. Se vocês acharem que aqui é o lugar de vocês, então vocês voltam. Aqui também terá muito trabalho para Martin. Se tudo der certo, com certeza teremos que atuar em 3 frentes: Los Angeles, Nova York e provavelmente Carolina do Norte. Com certeza Jolie não sairá de Los Angeles. Assim que o projeto por aqui terminar, eu volto para Nova York. Então se você e a Martin quiserem voltar para cá, a Martin poderá cuidar de tudo por aqui. E se ela gostar de Los Angeles? Isto não será problema, porque teremos ótimos nomes para tocar em as empresas que abriremos aqui na Carolina. Legal saber que temos essa possibilidade. Eu falei para ela, e confesso que fiquei aliviada ao saber que a Martin terá um plano B, caso não se adapte à Califórnia. Bem, já que não vai rolar comida alemã, vamos jantar então. Amy sugeriu. Eu me levantei e segui a minha irmã para a sala de refeições, já que estava quase na hora do jantar ser servido. Lívia Gonçalves. A noite com a Bettina foi muito agradável como sempre.
Eu sentirei a falta dela, depois que ela for para a Alemanha, já que provavelmente eles passarão muitos meses por lá, ou até anos, dependendo do avanço do Júnior nos tratamentos. Me alegro muito ao saber que a doença dele pode ser estabilizada com o tratamento. Eu jamais conseguirei agradecer os Larsens por tudo que eles estão fazendo pelo meu irmão. E a senhora Elizabeth foi muito gentil ao me contratar para trabalhar com ela. O salário que eu recebo por mês é praticamente o que eu receberia em um ano de trabalho no mercado. Com esse dinheiro eu posso ajudar nas despesas que a minha família terá na Europa. Os Larsens já estão arcando com todo o tratamento, estadia e hospedagem, e também com os encargos da Bettina durante a viagem, então os meus pais e eu não achamos certo que as despesas pessoais que papai e mamãe terão durante a viagem também seja a cargo deles. Os meus pais e eu combinamos que depois que papai estiver familiarizado com o lugar e com o idioma, ele fará alguns trabalhos por lá, enquanto eu farei o máximo de economia e mandarei dinheiro para eles. Achamos por bem não contarmos isso para os Larsens, porque com certeza eles não aprovarão o que iremos fazer, mas não podemos gerar mais despesas para eles. De minha parte, eu vou aproveitar o máximo possível os últimos dias na companhia da minha família e da Bettina. No dia seguinte, eu acordei com uma sensação estranha. Uma sensação que algo ruim está prestes a acontecer. Fui para a casa grande dominada pela angústia. Para minha sorte, Prica passou a manhã na fazenda me ajudando com algumas tarefas. Então pude conversar muito com ela, o que me ajudou a afastar a sensação ruim que dominava os meus pensamentos. Amy hoje está bem disposta. Como foi ontem no restaurante alemão? Ela me perguntou em um dos momentos em que ela e eu ficamos sozinhas na sala. Acabamos indo para uma cafeteria. O restaurante estava muito cheio. O amigo da Bettina não conseguiria nos dar muita atenção. Menti para ela. Engraçado que eu não me lembro de nenhum restaurante alemão na cidade, e olha que por causa do projeto, eu já vi o mapa da região diversas vezes. Ela falou, e eu percebi que a Amy estava me testando. Na verdade, o restaurante não é alemão. É um restaurante de comida caseira, mas o dono é alemão. Continuei mentindo para ela. Ah tá. Gente, eu terminei de catalogar todas as entregas do hipódromo. Só precisamos agendar a visita técnica, e se estiver tudo certo, podemos dar essa obra por finalizada. Prica falou entrando na sala. Nós três ficamos empolgadas com a notícia, já que o hipódromo é a maior obra da primeira etapa do projeto. Pelo visto você ainda estará morando aqui, Prica, quando o hipódromo for inaugurado. Amy disse para a irmã dela. Quando ela falou isso, eu percebi que em poucas semanas eu estarei sozinha na Carolina do Norte. A minha família e a Bettina vão para a Europa. Prica e Martin se mudarão para a Califórnia, e a Amy e as implicâncias dela voltarão para Nova York. Provavelmente isso é que gerou o meu mal-estar de hoje cedo. Certamente eu estou prevendo a solidão que está por vir. À tarde Prica foi para a faculdade, e ficamos apenas eu e Amy. Apesar da boa notícia com o hipódromo, eu achei problemas na documentação de outras obras. E os problemas foram causados pela equipe de Nova York. Os erros são gritantes, revelando que ninguém revisou os documentos antes de nos enviar. Não tive outra alternativa, a não ser mostrar os documentos errados para a Amy. Não acredito que aqueles incompetentes nos enviaram documentações sem revisar. Ela falou sem disfarçar a raiva dela. Amy, erros acontecem. Não neste momento. Eles erraram e nem sequer revisaram os documentos antes de nos enviar. E isso aqui vai impactar nos nossos prazos de entrega. Talvez o erro tenha passado despercebido pela revisão. Esse tipo de erro não pode passar. Se alguém tivesse a decência de ler o que está escrito aqui, pegaria o problema. Estou sentindo que algumas cabeças vão rolar hoje. Calma, Amy. Vamos resolver isso. Não tem motivo para cabeças rolarem. Lívia, ontem eles fizeram uma merda que me deixou mal com o meu pai. Ele queria que eu voltasse ontem mesmo para Nova York, para resolver um problema. Agora hoje essa merda aqui. Não é porque eu não estou lá, que vou deixar eles fazerem uma merda atrás da outra.
Não tive tempo de responder porque a Amy fez uma ligação para alguém, e começou a sessão de berros da mesma forma que foi no dia anterior. Confesso que a grosseria dela com as pessoas está me incomodando mais que o normal. Depois de um bom tempo no telefone, e de muitos gritos, ela desligou e estava bem nervosa. Na ligação a Amy exigiu o nome de quem fez o erro, e queria saber antes do final da tarde. Segundo as palavras dela ao telefone, hoje alguém vai dançar, se não fosse quem fez o erro, será quem está encobrindo. Depois que ela desligou o telefone, voltei a pedir calma para ela. Mas ela me pareceu inflexível. Senti que ela estava com uma necessidade grande de demitir alguém. Talvez o problema de ontem tenha estressado tanto, a ponto de hoje ela estar sem paciência. Decidi revisar todo aquele documento, e quem sabe livrar a cara de alguém em Nova York, já que a causa do erro pode ser o excesso de trabalho que ultimamente tem nos tomado muito tempo. Não acho justo fritar alguém, sem saber o real motivo do erro. Um pouco antes da minha aula de alemão, a Amy voltou a ligar para Nova York, e novamente exigiu um nome. Eles ainda não tinham identificado quem cometeu o erro. Ela ficou enfurecida com o que ela chamou de a falta de competência do pessoal quando ela não está por perto. Na hora marcada, Bettina chegou na sala, e eu percebi que a Amy ficou ainda mais irritada ao perceber a presença da minha amiga. Como eu ainda tinha trabalho a ser feito, eu me desculpei com a Bettina e cancelei a nossa aula. Desconfiei que se eu saísse naquele momento, com o nível de irritação que a Amy está, é capaz dela demitir metade do pessoal em Nova York. Bettina se foi, nos deixando a sós. Eu continuei o meu trabalho. No final da tarde, ninguém tinha ligado para a Amy com o nome de quem elaborou ou revisou o documento. E isto a deixou ainda mais irritada. Nem para descobrir um nome eles servem. Ela falou pegando o celular dela. Amy, por favor, se acalme. Erros acontecem. Não vai ser intimidando o pessoal que o problema vai se resolver. Não me diga o que eu devo ou não fazer, Lívia. Me desculpe, Amy, mas demitir alguém será um erro maior do que o erro que foi feito no documento. Você precisa se acalmar. Não temos muitos documentos pendentes. Vou informar o pessoal de Nova York sobre o que temos pendente e pedir para eles revisarem novamente. Lívia, não dá para cobertar erros. Eles levarão muitos dias para revisar os documentos, e quando chegar aqui, corremos o risco de virem com outros erros. Amy, não haja precipitadamente. Ok, Lívia, eles revisarão os documentos, mas alguém tem que pagar por isso, para servir de exemplo. Eles têm que entender que um erro lá, custa caro para nós aqui. Senti que ela tentava segurar a irritação dela, ao falar comigo. Amy, por favor, não seja leviana. Leviana? Sim, leviana. Vamos agir com calma. Demissão não vai ser a solução. Você quer me dizer como eu devo administrar as minhas empresas, é isso? Não, Amy, eu só estou cansada de ouvir você gritando ao telefone. Com certeza o pessoal de Nova York está sobrecarregado, assim como nós estamos aqui. Alguém errou. Eles são uma equipe, e não sabem como te passar o nome de quem errou. Incompetentes. Ela gritou. Isto não faz deles incompetentes. Falei sabendo que eu deveria ficar quieta. Lívia, não queira me ensinar a fazer o meu trabalho. Por favor, se limite aos seus afazeres. Ela falou totalmente irritada. Ok, Amy. Eu só queria ajudar. Muita ajuda, quem não atrapalha. Ela resmungou, voltando a procurar por um contato na agenda do celular dela. Ok, eu deveria ter deixado você aqui, e ter ido para minha aula de alemão. Falei baixo, mas em um volume que ela pudesse escutar. Ela não gostou do que ouviu. Amy pegou um porta-canetas que estava em cima da mesa, e jogou na parede. O objeto fez um estouro forte ao acertar a parede, e quebrou ao chegar no chão. Me assustei com o barulho, e com a atitude dela. É isso que você quer? Ir atrás da sua namoradinha? Fique à vontade e vá. Ninguém pediu para você ficar aqui. Vá atrás daquela imbecil. Amy, deixa a Bettina fora disso.
Foi você quem falou da sua aula. Não fui eu quem trouxe o nome dela para a conversa. Você está nervosa e está dizendo coisas sem sentido. Se acalme, Amy, não vai ser gerando medo em mim, ou na sua equipe, que você vai conseguir resolver o problema. Já falei que não quero você me dizendo o que eu tenho que fazer. Amy, pense bem antes de agir. Lívia, se ponha no seu lugar. Não é você quem dá as ordens aqui. Me enfureci ao ouvir o que ela disse. Eu estou no meu lugar, Amy. Estou tentando fazer o meu trabalho. Estou tentando te alertar que se você demitir pessoas nesse momento, nós ficaremos mais ferradas ainda. Precisamos de todos os braços disponíveis. Você já terminou? Não, eu não terminei. Você é uma ótima estrategista, uma ótima empreendedora, uma ótima administradora, mas é péssima no trato com as pessoas. Você só trata bem os seus, e se não for alguém da sua família, então foda-se, né? Você quer demitir alguém sem saber o motivo do erro. Vá em frente, Amy. Demita quem você quiser, e mostre a todos o quanto você é fodona. Mostre a todos quem é que manda, e depois não venha me dizer que você não foi avisada, quando os prazos atrasarem porque estamos com menos pessoas para fazer esse monte de trabalho. Terminou? Ela voltou a me perguntar com arrogância. Agora sim, eu terminei. Respondi para ela, no mesmo tom de arrogância. Excelente. Esvazie as suas gavetas e saia daqui. Como assim? Os seus serviços não são mais necessários por aqui. Amanhã alguém do RH da corporação entrará em contato com você, para falar sobre os seus pagamentos, e combinará com você a assinatura da sua demissão. Amy, você não pode me demitir. Minha chefe é a senhora Elizabeth. Foi ela quem me contratou. Deixe que com a minha avó eu me acerto. Somente pegue as suas coisas e vá embora. Ela estava ofegante. Senti que as últimas palavras dela saíram com dificuldade. Ok, seja como você quiser. Peguei uma caixa de papelão vazia que estava em uma das estantes e comecei a esvaziar a minha gaveta. Amy saiu da sala, e eu ouvi seus passos indo para o andar superior da casa. Segurei as minhas lágrimas. Os meus pertences não são muitos. Coloquei-os na caixa, e saí o mais rápido que eu pude. Não queria ter que olhar novamente para ela. No caminho de casa, a minha ficha começou a cair. Percebi o tamanho da merda que eu acabei de fazer. Cheguei em casa e encontrei os meus pais e o Júnior na sala. Eles estavam muito empolgados falando da viagem. Eu não tive coragem de contar para eles da minha demissão. Falei que estava com dor de cabeça, e fui para o quarto. Eu me deitei na cama, e lá fiquei. No horário do jantar a minha mãe me chamou, e eu recusei a refeição. Avisei que estava com dor de cabeça, e não queria jantar. Fiquei no quarto, deitada, imóvel na cama, pensando no que tinha acontecido. E assim fiquei a noite toda. Os meus pensamentos não me deixaram dormir. Pensei primeiro no emprego que eu perdi. Eu precisava demais do salário. Com certeza eu conseguirei o meu emprego de volta no mercado, mas o que eu ganharei lá não será suficiente para ajudar os meus pais com as despesas que eles terão na Europa. Pensei também que tudo isto só aconteceu porque eu resolvi enfrentar a Amy, e o enfrentamento não começou hoje. Tudo começou no momento que eu decidi não voltar para a cama com ela. Ela só me quer para o sexo, e eu fui burro o suficiente para achar que eu poderia parar as investidas dela. Agora eu me pergunto o quão idiota eu fui. Eu quis ser a certinha, mas eu deveria ter agido como os outros assessores dela. Mesmo sendo errado, talvez se eu tivesse voltado para a cama com ela, agora eu não estaria nessa situação. Pensei então na situação da minha família. Eles estão a poucos dias de irem para a Alemanha, para que o meu irmão possa ter uma vida melhor, e se a Amy resolver me punir, e convencer os pais dela a não bancarem a viagem. Da mesma forma como ela conseguirá justificar para a senhora Elizabeth a minha demissão, ela poderá convencer os pais, que essa viagem não deve acontecer. E se ela quiser levar isso adiante, e os meus pais também serem demitidos? Não temos condições de sair da fazenda. Não teríamos onde morar.
Então me dei conta que mesmo que a viagem aconteça, mesmo que a Jolie e a senhora Elizabeth consigam convencer John e Georgia a continuarem pagando o tratamento do Júnior, mesmo assim depois que a minha família se for, eu terei que me mudar. Eu não trabalho mais na fazenda, e meus pais não moram mais aqui, não tem justificativa para a senhora Elizabeth deixar eu morar na casa dos meus pais. O salário do mercado não dará para eu me manter e pagar um aluguel. É isso aí, Lívia. Falei baixo para mim mesma. Ela te avisou para você se colocar no seu lugar, mas você quis discutir com ela, agora nem mais lugar você tem. Ir atrás dela e pedir desculpa não adiantará. Mesmo porque eu sei exatamente o que ela quer de mim. Talvez conversar com a Prica ou com a senhora Elizabeth. Melhor não. Isso pode enfurecer ainda mais a Amy. Olhei para a cabeceira da cama, e vi o meu celular em cima dela. Amanhã deixarei o celular na casa grande, para que alguém o devolva para ela. Peguei o celular nas minhas mãos, e vi que o único contato que tem nele é o número da Amy. Voltei a pensar novamente em todas as minhas opções, e a única coisa que veio à minha cabeça é o quanto eu preciso desse emprego. Pensei em ligar para ela. Ah, dane-se! Eu me virei tão bem até agora sem esse emprego, eu vou dar o meu jeito. Nem que eu me mate de trabalhar, mas eu vou conseguir. Falei confiante, mesmo tendo dificuldades para segurar as lágrimas que corriam pelo meu rosto. Vou nem dizer nada, antes que sobre para mim também. Amy ficou descontrolada, mas será que o problema foi somente os erros da equipe de Nova York? Então rapidinho falar aqui, porque a treta tá boa. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Ripa o vídeo se o botão estiver aparecendo para você. E agora, bora voltar para a história. Capítulo 75. Priscila Larsen. Assim que eu cheguei à sala de refeições, eu estranhei a ausência da Amy no café da manhã. Uai, cadê a Amy? Perguntei depois de cumprimentar a vovó e a Mercedes. Vovó Elizabeth contou que minutos antes de servirem o café, ela foi até o quarto da minha irmã. Mas Amy avisou que não virá para o café. Amy recusando comida? Isso não é bom. Eu disse para minha avó, assim que ela terminou de falar. A Amy disse que está sem fome e com dor de cabeça. Vovó respondeu. Lívia ontem também estava com dor de cabeça. Quando chegou em casa, ela não quis jantar. Mercedes nos contou. Ontem a Amy também não desceu para o jantar. Acho que elas estão trabalhando demais. Vovó falou para Mercedes. Ainda falávamos delas, quando a Martin e a Olivia chegaram. Como de costume, elas se juntaram a nós para o café da manhã. Eu ainda estava muito empolgada com as obras do hipódromo, então contei para elas a novidade, sobre a conclusão das obras. Em breve teremos a inauguração do hipódromo. Falei também de outras obras, mas as notícias que mais fizeram sucesso durante a conversa foi a construção do hipermercado no centro da cidade, e do shopping na entrada da cidade. Poxa logo agora que eu vou para a Europa, teremos um grande mercado por aqui. Mercedes falou meio decepcionada. E no nosso mercado, nunca temos produtos que eu preciso, quando eu quero testar uma nova receita. Nós rimos da indignação dela. A conversa continuou agradável, porque ficamos falando sobre o que a Mercedes irá encontrar em Berlim. Ela ficou muito encantada com tudo que ouviu. No caminho para a faculdade, Martin e eu continuamos conversando sobre o projeto de expansão. Durante todo o caminho, nós vimos várias obras que estão em fase inicial. Outras estão em andamento, e a pleno vapores. Vocês estão fazendo um belo trabalho. Martin me disse, se referindo ao avanço do projeto. O mérito é todo da Lívia e da Amy. Eu respondi para ela. E por falar nisso, onde estava a Amy que não apareceu para o café? Ela está com dor de cabeça. Minha avó acha que ela e Lívia estão trabalhando muito.
Deve ser dor de cabeça, por causa do estresse. É, Martin, pode ser, mas eu me sinto um pouco culpada, porque elas estão com muito trabalho, e eu não posso ajudar elas. Você tem a faculdade, Priscila. E até onde eu lembro, os seus estudos devem ser a sua prioridade. Mas é legal, Martin, eu me envolver com o projeto, ainda mais agora que as primeiras obras estão ficando prontas. Acho legal a gente passar pela rodovia e ver os prédios sendo erguidos, e no fundo eu fico orgulhosa, ao saber que eu estou ajudando a trazer coisas boas para cá. Pelo visto, estamos perdendo uma veterinária, e iremos ganhar uma administradora. Idiota! Falei achando graça do que ela falou. Não é assim, né, Martin? O meu negócio é veterinária, mas eu confesso que estou curtindo tudo isso aqui, e vou sentir falta quando a gente for embora. Priscila, na Califórnia terão muitas coisas para você fazer. Ouvi o que ela me disse e fiquei em silêncio, pensando na conversa que eu tive no dia anterior com a Amy, quando eu contei sobre a falta que a Carolina do Norte me fará. Se eu pudesse escolher, eu ficaria por aqui. E tem o lance da fundação. Jolie e Adele estão contando com a sua ajuda. Martin falou, me tirando dos meus pensamentos. Da nossa ajuda, né, Martin? Afinal de contas, quando nós nos mudarmos para Los Angeles, você prometeu para elas que ajudará com a escolinha de futebol. Você não esqueceu da sua promessa, não é mesmo? Claro que não, Priscila. Estou cheia de planos, e não vejo a hora de colocar eles em prática. Afinal de contas, já que eu não posso seguir como jogadora de futebol, talvez eu consiga ajudar algumas crianças a serem profissionais da bola. Isto seria legal, né, Martin? Seria sim. Martin, você tem certeza que quer ir para Los Angeles? Tomei coragem, e entrei no assunto com ela. Claro que eu quero. Vai ser legal trabalhar com a sua mãe, ajudar nas empresas. Eu vou aprender muito, e tem o lance da fundação, que eu também vou continuar tendo contato com o futebol. E vou estar do seu lado. O que mais eu posso querer? Sei lá. Aqui tem a sua família. Você tem certeza que quer deixar os seus pais aqui? Você sempre se preocupou em ficar na cidade para ajudar eles, quando eles estiverem mais idosos. Meus pais e eu sempre soubemos que depois da faculdade, eu precisaria ir embora. Eu era mais resistente a essa ideia por causa deles. Mas agora tudo mudou. Se eu me esforçar, eu terei um salário legal e posso ajudar eles a se manterem, e mais tarde, quando eles precisarem, eu posso pagar alguém para tomar conta deles, ou levar eles para morarem perto de nós. Fiquei em silêncio pensando se eu deveria ser mais direta com ela, e falar da minha vontade de continuar morando na fazenda. Priscila, está tudo bem para você? O que, Martin? Está tudo bem se no futuro, eu levar os meus pais para morarem perto de nós? Claro, Martin. Você sabe o quanto eu gosto da Olivia e do Albert, e quem sabe os seus irmãos também queiram ir morar em Los Angeles. Com certeza terá algum trabalho para eles nas empresas. Algo que eles gostem de fazer. Poxa, Priscila, as nossas famílias reunidas na mesma cidade. Mal posso esperar a hora de nos mudarmos. Ao ouvir o que ela falou, eu pensei que seria melhor deixar para conversarmos sobre a mudança em outro momento. Seria bem legal. Foi tudo que eu respondi. Assim que chegamos na faculdade, Marty me fez prometer que no final da aula, passaremos pelo motel. Estou com saudades de ficarmos juntinhas. Ela me falou, com a cara de pedinte dela. Sorri para ela, e concordei no mesmo momento que chegamos na entrada do campus, onde estavam Hopi, Mia e Angelina. Cumprimentei as garotas e me despedi da Martin. Fui para a sala de aula. Confesso que durante a aula, eu fiquei pensando se valeria a pena eu entrar novamente no assunto da mudança com a Martin. Talvez eu deva seguir o conselho da Amy, e ir para Los Angeles, e caso a gente não se adapte por lá, voltaremos para Carolina do Norte. Ainda faltava um tempo para o intervalo do almoço. Eu prestava atenção na explicação do professor. Oh my God! George gritou em plena sala de aula, fazendo com que todos olhassem para ele, inclusive eu. George se virou para mim. Prica, sua deusa esculpida em New Jersey, está na porta. Ele falou ao meu lado. Aqui, Martin. Ele gritou acenando para ela,
o que fez com que toda a sala olhasse para a porta. Eu também olhei para a porta, e achei estranho que a Martin não estava envergonhada, com a falta de discrição do George. Pela cara da Martin, eu percebi que tinha acontecido algo. Ela fez gesto para que eu fosse até ela. Eu me levantei, e ela voltou a gesticular algo. Eu não entendi, então ela apontou para o material que ela tinha nas mãos dela. Prica, ela quer que você leve o seu material. George voltou a falar, e eu ouvi várias pessoas da sala concordando com ele. Eu me apressei em pegar o meu material para sair da sala. Desculpe, professor. Falei assim que passei pelo lado dele, já que a descrição do meu amigo fez com que a explicação do professor fosse interrompida. Assim que eu saí da sala, eu vi que a Martin tinha chorado, e me preocupei com o que poderia ter acontecido. Venha, Priscila, nós precisamos voltar para a fazenda. Ela falou pegando na minha mão e correndo na direção das escadas. Acompanhei a corrida dela. O que aconteceu, Martin? Eu te explico no caminho, mas se prepare porque eu não tenho boas notícias. Martin falou, e eu percebi que a voz dela revelava que ela estava chorando. Senti que algo muito grave aconteceu, então foi impossível segurar a angústia crescendo dentro de mim. Lívia Gonçalves. A noite passou em velocidade lenta. Não consegui dormir, porque fiquei pensando em tudo o que aconteceu. Pela madrugada eu ouvi barulhos vindo da cozinha. Olhei no relógio e passavam das 4 horas da manhã. Tive certeza que era o meu pai chegando do trabalho. Em pouco tempo, eu ouvi conversas. Provavelmente a minha mãe já acordou, e está na cozinha com ele, já que está quase na hora dela sair para a casa grande. Pensei em ir até eles, e contar da minha demissão, mas senti vergonha. Não demorou e apenas o silêncio imperava em nossa casa. Certamente a mamãe já tinha saído para o trabalho, e papai foi dormir. Achei melhor que a minha mãe fosse informada pela senhora Elizabeth da minha demissão. Não serei eu que lhe darei a má notícia. Continuei pensando no rumo que darei na minha vida. Lembrei que a Amy me avisou que alguém do RH da corporação me ligará para tratar da minha saída. Decidi esperar a ligação, e depois vou até o mercado em busca de algum emprego. Trabalhar durante o dia no mercado, e algum trabalho extra à noite, me ajudará a sobreviver, e talvez eu consiga juntar alguma grana para enviar para os meus pais. Eu me lembrei que a Bettina mora com algumas amigas, talvez eu consiga ficar no quarto dela no período que ela estiver na Alemanha. Isso me ajudará com o problema da moradia. Preciso ter calma que tudo se ajeitará. Falei para mim mesma. Não consegui dormir. A todo momento, a briga com a Amy veio à minha cabeça. Eu tenho todos os motivos para odiar ela, mas mesmo assim eu sinto que estou ainda mais apaixonada por ela. Preciso achar uma forma de esquecer a Amy. Voltei a falar comigo mesma. Ouvi novamente barulhos vindo da cozinha. O relógio marcava um pouco mais de 8 horas. Provavelmente Júnior e papai estão na cozinha. Pensei em me levantar para ir até eles e comer algo, mas não senti vontade de sair da cama. Eu não jantei, e não tomei café da manhã, e mesmo assim eu não tenho fome. Na verdade, eu apenas sinto vergonha de como contarei para minha família o que aconteceu. Eu me virei na cama e fiquei encarando a porta. Tentei reunir forças para me levantar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Ouvi batidas na porta da frente da casa. Não imaginei quem, naquele horário, poderia estar vindo até a nossa casa. Ouvi a voz ao longe do meu pai conversando com alguém, mas não consegui entender o que era dito. Dei de ombros, porque eu não estava interessada em nada. Não demorou, e ouvi leve batidas na porta do meu quarto. Não respondi. Filha, você está aí? Meu pai perguntou abrindo a porta do quarto. Estou sim. Respondi sem esconder dele, o meu estado lastimável. Tem visita para você na sala. Pai, eu não me sinto bem. Seja quem for, mais tarde eu procurarei por ele. Ok. Papai fechou a porta, e eu não ouvi mais nada.
voltei a me entregar aos meus pensamentos, mas não por muito tempo. Novamente ouvi batidas na minha porta, e novamente não respondi. Apenas olhei para a porta. A porta se abriu. Podemos conversar? Amy falou, assim que eu vi o rosto dela atrás da porta. Por favor, Amy, vá embora. Prometo que serei breve. Ela me pediu. Por favor, Amy, não insista. Falei e me virei na cama, dando as costas para ela. Ouvi a porta sendo fechada. Agradeci silenciosamente, porque a última coisa que preciso neste momento é falar com ela. Meus agradecimentos foram em vão. Ouvi passos vindo da porta na direção da minha cama. Ela ainda está no meu quarto. Senti o momento que o meu colchão balançou. Amy sentou na minha cama. Continuei deitada de costas para ela. Baby, nós precisamos conversar. Ela me falou. Não temos nada para falarmos, por favor vá embora. Eu vou embora depois que falar com você. Só me ouça, por favor. A voz dela estava baixa. Não respondi nada. Sem que eu pudesse controlar, o meu choro veio à tona. Novamente senti a minha cama balançando. Amy se deitou atrás de mim, me abraçando pela cintura. O corpo dela envolveu o meu corpo, em conchinha. Antes que eu dissesse qualquer coisa, foi ela quem falou. Me desculpe, baby, eu te tratei muito mal. Fui uma completa idiota. Não consegui falar nada, mas o meu choro aumentou. Eu não sei como agir com você, baby. Desde que a gente ficou juntas pela primeira vez, eu senti que você era especial. No início eu gostei de ficar com você, porque de alguma forma você era diferente dos outros que já estiveram comigo, e eu estava curiosa para entender o que você tinha de especial. Amy, eu acho melhor você ir. Falei antes que ela me envolvesse no joguinho dela. Por favor, só escuta o que eu tenho para dizer, prometo que depois eu vou embora. Novamente fiquei em silêncio, e ela continuou a falar. Permaneci deitada, com ela me abraçando por trás. Quando a Prica nos viu no escritório da minha avó, eu sabia que eu deveria ter ouvido ela, e ter dado um basta na nossa situação, mas eu não consegui. Minha mãe soube de nós, e ela me alertou que ela não iria tolerar, se eu te magoasse. Eu até tentei me afastar de você, então sempre que eu vinha para a Carolina do Norte, eu não vinha para a fazenda. Mas cedo ou tarde eu tinha que voltar para cá. E quando isso aconteceu, quando eu voltei para a fazenda, eu perdi o controle das minhas atitudes, assim que eu te vi. Eu senti que você não estava mais afim de mim. Eu fiquei insistindo, até conseguir aquela noite que passamos no hotel, depois da reunião com os fornecedores. Eu achei que conseguiríamos separar as coisas, mas eu não entendia o que estava acontecendo comigo. De alguma forma você mexeu comigo. Você me envolveu de uma forma que eu nunca tinha sentido algo parecido antes. Eu deveria ter te falado sobre isso naquele dia quando saímos do hotel, mas eu não tive coragem, baby. Na verdade, eu fui muito covarde. Fiquei me escondendo de você. Eu não queria assumir para mim mesma que eu sentia algo por você. Amy fez uma pausa, provavelmente esperando que eu dissesse algo, mas eu permaneci em silêncio. Ela voltou a falar. Quando você me ligava no escritório de Nova York, eu sempre pedia para alguém te atender. Achei que se eu me escondesse de você, eu conseguiria deixar de sentir seja lá o que fosse, que eu estava sentindo. Amy estava confessando algo, mas eu tive dificuldades para entender onde ela queria chegar. Até que aconteceu algo que eu não tinha mais como me esconder. Eu precisei da ajuda da vovó para resolver uma situação com um fornecedor, então eu liguei para falar com a vovó Beth, e você atendeu a ligação. Acho que aquele foi um dos piores dias da minha vida. Na ligação você me contou que estava conhecendo alguém. Nem lembro direito como foi a nossa conversa, mas ali eu senti que estava te perdendo. Eu achei que ia enlouquecer depois que você desligou o telefone. E novamente passei a me enganar, e achei que você estava blefando. Fui para Los Angeles para convencer os meus pais e o conselho, que eu deveria me ausentar de Nova York, e vir para a Carolina do Norte, para ficar à frente do projeto, já que estávamos na reta final da primeira etapa. Eles foram bem resistentes à minha ideia.
ninguém entendeu por que eu deveria vir para cá. Eu insisti tanto que acabei convencendo eles pelo cansaço. O meu pai me avisou que a minha prioridade era Nova York, e se acontecesse algo lá eu voltaria imediatamente. Por isso que eu estava tão irritada com os problemas que aconteceram essa semana em Nova York. Eu não queria ir embora e te deixar aqui. Mas enfim, quando eu vim para cá, você já estava envolvida com a Bettina, eu até tentei chegar em você, mas não consegui. Eu não sabia como te falar o que eu estava sentindo. E a cada dia que passava, você e ela estavam mais envolvidas. Ela é uma garota legal, baby. Ela te trata bem, enquanto eu nem sei como falar com você. Todas as vezes que eu tentei te falar sobre o que eu sinto, a gente sempre acabava se desentendendo. Só a presença da Bettina por aqui é o suficiente para me fazer perder o controle. Há 2 dias atrás, eu tive um problema sério com o pessoal de Nova York. Eles cometeram um erro de logística, e alguns suprimentos não chegaram na petrolífera. A petrolífera é uma das empresas que o meu pai mais se envolve. Quando aconteceu o problema, ninguém de Nova York me contou, tentaram resolver por lá. Eu fiquei sabendo da situação pelo meu pai, quando o problema já tinha tomado proporções gigantescas. Meu pai mandou eu voltar para Nova York, por isso que eu fiquei tão irritada naquele dia, e para piorar, à noite você e a Bettina foram para um restaurante alemão. Eu senti tanta raiva de mim mesma. Aquele dia eu estava decidida a ir atrás de você no restaurante, e te contar o que eu sentia, porque eu sabia que eu tinha pouco tempo, até o meu pai me ligar novamente, e exigir a minha volta para Nova York. E eu não queria ir embora, e te deixar aqui. Ontem eu estava decidida a conversar com você, mas pela manhã a Prica ficou conosco, e eu não pude te dizer nada. E à tarde, quando ficamos a sós, antes que eu te falasse qualquer coisa, você encontrou os problemas no documento do hipódromo. Novamente teve erro do pessoal de Nova York. Por isso que eu fiquei tão irritada. Aquele problema vai atrasar o projeto, e como foi ocasionado pelo meu pessoal, os meus pais não permitirão que eu fique aqui, enquanto os problemas acontecem em Nova York. Ontem eu tentei me controlar, mesmo com toda a raiva que eu estava sentindo. Você ficou lá comigo ao invés de ir para sua aula de alemão, mas quando eu ouvi você falar que deveria ter ido para a aula, ao invés de ter ficado comigo, eu entendi que você preferia estar com a Bettina ao invés de estar comigo. E você estava certa, baby. Acho que a Bettina não te trataria tão mal como eu te tratei ontem. Eu fui muito babaca. Ela é a pessoa certa para você. Então eu vim aqui para te contar isso, e sei que vai ser difícil você desculpar tudo o que eu te falei. Mas eu também vim te pedir, para você voltar para o trabalho. Não tem como seguirmos o projeto sem você. Me virei na cama para ficar de frente para ela. O olhar da Amy era triste, mas eu tive a certeza que ela não estava mentindo. Sabe, baby, essa noite foi difícil eu dormir, então fiquei pensando como eu posso reparar o meu erro. Hoje cedo conversei com a minha avó, e depois liguei para os meus pais. Contei para eles do problema que você encontrou aqui. Então a mamãe mandará 2 assessores dela que têm muita experiência com obras, para te ajudar. Eu pedirei para um dos meus melhores assessores vir para cá. Com essa equipe você terá toda a ajuda necessária que precisa até a conclusão dessa fase do projeto. Meus pais colocaram outras pessoas à sua disposição em Los Angeles. E para as outras fases do projeto, nós montaremos uma equipe fixa, assim você não ficará sobrecarregada, já que a Prica em algumas semanas voltará para a Califórnia. Você está dizendo que eu tenho o meu emprego de volta? Ele é todo seu, baby. Eu senti que deveria falar para ela o quanto eu a amo, mas algo em mim bloqueou a minha fala. Eu apenas consegui acenar com a cabeça. Amy beijou a minha testa e sorriu. O sorriso dela era triste. Ela se levantou da cama. Essa é a caixa com os seus pertences que você trouxe ontem? Ela perguntou apontando para uma caixa de papelão, perto da porta do meu quarto. É sim. Ok, eu estou levando-a de volta. Fique aqui e descanse o tempo que for necessário. Amy falou, abriu a porta do quarto e saiu. Ela gosta de mim. Falei baixo. O meu pai, ela gosta de mim. Voltei a falar, e coloquei o travesseiro sobre o meu rosto, para abafar o som das risadas que eu senti que estavam chegando. Minha tristeza foi embora.
Fiquei feliz ao lembrar de cada palavra que ela falou, enquanto ela estava abraçada comigo na minha cama. Bettina ficará tão feliz assim que eu contar tudo para ela. O nosso plano deu certo. Ao pensar na Bettina, eu me arrependi por não ter revelado para a Amy que nós não estamos namorando. Eu me levantei e tomei um banho. Decidi ir para a casa grande e contar tudo para a Amy. Revelar os meus sentimentos em relação a ela, e contar que entre a Bettina e eu é apenas amizade. Amy precisa saber da nossa encenação. Saí do banho e senti muita fome. Lembrei que eu não tinha jantado, e não tinha tomado o café da manhã. E ainda estávamos longe do horário do almoço. Fui para a cozinha e preparei um sanduíche para mim. Me senti um pouco fraca por causa da fome, mas eu não quis perder tempo preparando algo mais elaborado. Antes de terminar o preparo do meu lanche, a minha mãe chegou em casa. Ela estava eufórica. Elívia, a Amy esteve aqui para te contar as novidades? Mamãe me perguntou. Fiquei pensando se Amy havia revelado para minha mãe os sentimentos dela. Depende de que novidades a senhora está falando. Eu disse, tentando colher mais informações da minha mãe. E da sua promoção? Promoção? Perguntei curiosa. E sem fila. Elizabeth me contou que você terá a sua própria equipe. Amy pediu para que eu e a Georgia te dimos um bom aumento de salário, já que você está fazendo um belo trabalho. Você ficará à frente do projeto, já que ela está indo embora. Quem está indo embora, mamãe? A Amy. Ela não te contou? Não. E ela vai voltar para Nova York. Ou melhor, já deve estar voltando. Quando eu vim para cá, ela se despediu de nós, estava terminando de colocar as malas no carro. Senti uma fraqueza estranha nas minhas pernas. Minha cabeça começou a rodar. Eu já tive essa sensação outra vez. Foi quando a Martin terminou o nosso namoro. Eu não posso permitir que o mal súbito daquele dia volte novamente antes de eu falar com a Amy. Você está bem, filha? Minha mãe me perguntou. Respirei fundo e saí correndo na direção da porta, na esperança que a Amy ainda esteja na casa da senhora Elizabeth. Eu deveria ter contado para a Amy o quanto eu a amo. Elívia, onde você vai? Ouvi a minha mãe me perguntando. Assim que cheguei na porta da nossa casa, eu abri a porta o mais rápido que eu pude. No mesmo instante que a porta foi aberta, eu vi o carro que me usa, passando na frente da nossa casa. Ela está indo embora. Falei sentindo a fraqueza tomar conta do meu corpo. O carro dela seguiu pela estrada. Amy. Eu gritei o mais forte que eu pude, desejando que ela me ouvisse. O carro continuou o trajeto. Vi que os vidros estavam fechados. Amy não me ouviria, por mais que eu gritasse. Lívia. Minha mãe voltou a me chamar. Então eu fiz a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Saí correndo pela estrada atrás do carro dela. Ao longe, eu ouvi a minha mãe me chamando. Mas por mais que eu corresse, mais eu via o carro dela se afastando. Aumentei a velocidade da minha corrida, mas a fraqueza foi mais forte. As minhas pernas não me obedeceram. Eu não tinha forças para correr. O carro da Amy estava muito longe. Reuni o pouco de energia que me restava, e tentei aumentar a velocidade. Eu precisava alcançar ela. Não vi a pedra no meu caminho. Tropecei e caí sem conseguir me proteger. A minha cabeça encontrou o chão, antes que as minhas mãos pudessem amortecer a queda. Senti o barulho agudo, no mesmo momento que a dor invadiu a minha cabeça. Tudo ficou escuro. A dor foi muito forte, e eu não lembro de mais nada. Fiquei ali entre a escuridão e a dor. Não sei ao certo por quanto tempo fiquei deitada, mas foi algo rápido. Abri os meus olhos, e vi um lugar extremamente branco.
eu já não sentia dor. Uma brisa leve, misturada ao cheiro de flores, chegou até mim, o que deixava o lugar muito agradável. Senti muita paz. Me senti segura. Mas a claridade do lugar dificultou a minha visão. Tentei deixar os meus olhos abertos, mas eu não consegui. Somente percebi que eu estava deitada, em um lugar claro e calmo. Me senti confortável. Lívia. Ouvi uma voz aguda. Abri os olhos, e tentei olhar na direção da voz. Vi um homem de barba bem aparada. Ele estava todo vestido de branco. O homem estava sorridente. Não sei onde eu estava. Tentei perguntar para ele o que tinha acontecido, mas eu não consegui falar. Não se preocupe, Lívia, já terminou. E agora você ficará bem. O homem voltou a falar, no mesmo instante que os meus olhos voltaram a se fechar. Se eu fosse você, não perderia o próximo episódio. Deixa o like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo episódio. Até lá!